Na noite de domingo, Brasil fez essa história com o Oscar. O filme Ainda Estou Aqui conquistou a estatueta de melhor filme internacional, que era um feito inédito para o país. Especialistas são unânimes ao afirmar que a visibilidade alcançada pelo longa reflete a crescente projeção do Brasil no cinema internacional. Mas para tentar explicar um pouco mais dessa importância do prêmio para o Brasil, a gente conversa agora com a crítica de cinema Fabiana Lima. Tudo bem, Fabi? Não tô com o retorno da Fabi, gente? Tem alguma coisa acontecendo? Opa, Agora voltou. sim. Oi, Tudo deu bem, certo. Fabi? Oi, tudo bem. Fico muito feliz de conversar com vocês hoje sobre esse prêmio aí histórico, nesse dia histórico, né, que está sendo o dia de hoje e o dia de ontem, né? Mas, Fabi, antes da gente entrar em Ainda Estou Aqui, eu quero conversar outra coisa. A gente se segue nas redes sociais e você, desde o início da temporada, sempre foi uma pessoa que defendeu muito a Nora. E tem sofrido, inclusive, com isso, muita gente rebatendo. Então, queria que primeiro você fizesse uma análise dessa noite de sucesso também pra Nora. Ganhou o melhor filme, melhor atriz, melhor roteiro. Então, assim, me conta um pouco como é que foi pra você e por que é que você acha que tá tendo tanta crítica em relação ao filme. Então, me colocou na saia justa aqui, né, do momento. Então, o Anora, para mim, é um filme que eu consegui acompanhar bem a trajetória dele, porque, por exemplo, diferente do Ainda Estou Aqui, que estreou em Veneza, eu não fui para Veneza, mas eu estive em Cannes. E o Anora estreou em Cannes, ganhou a Palma de Ouro lá. E desde o primeiro momento que eu assisti ao filme, eu sempre gostei muito do Sean Baker. Eu acho que ele é um diretor muito interessante da geração do cinema independente dentro de Hollywood. Ele tem feito muitas coisas muito boas ao longo do tempo. O Projeto Flórida, o Tangerine, que ele filmou em iPhone. Então, ele já tinha uma carreira muito expressiva dentro do cinema independente, né? E que se refletiu agora com esse filme ganhando, que é um dos filmes mais baratos, eu acho que é o filme mais barato, na verdade, da temporada. Talvez o nosso seja mais barato ainda quando converte, né, para dólar, porque o nosso foi 45 milhões de reais em informações atualizadas. E o Anora foi 6 milhões. Comparado ao Wicked, por exemplo, que foi 120 milhões, esse filme é um filme independente, ele é feito completamente na mão ali do Sean Baker, que foi, inclusive, agora, né, bateu o recorde do Walt Disney na noite de ontem e venceu 4 estatuetas só dele, né? No caso, para ele, que foi montagem, porque ele é o montador do filme, ele também é o roteirista do filme, ele é o diretor do filme, né? Enfim, ele é o produtor do filme também. Então, ele ganhou 4 estatuetas em uma noite, bateu o recorde aí do que era da Disney. E é um filme que realmente fala sobre trabalhadoras sexuais e que, e para todo mundo ali nos Estados Unidos, existe uma importância muito importante, muito importante, muito expressiva das trabalhadoras sexuais e desse filme defender as trabalhadoras sexuais dentro daquele contexto, porque em muitos lugares ali nos Estados Unidos, no geral, o trabalho sexual ele é proibido por lei, né? Então é uma comunidade que é uma comunidade marginalizada. Então só o fato da Mike Madison e do Sean Baker colocarem a história da Annie, da Anora, em evidência já é um movimento político, digamos assim, sabe? Então é muito interessante ver esse filme conquistando esse lugar. Ele é um filme que parece muito simples, muita gente falando que ele é um filme Sessão da Tarde, que ele é um filme Trapalhões, que ele é pornô chanchado e coisa parecida, e é um filme realmente muito simples, mas eu acho que simplicidade não quer dizer ausência ali de complexidade nos temas, sabe? Eu acho que é um filme muito atual na questão de como ele vai abordar ali o desejo da Nora de mudar de vida, né? E ali eu não falo isso só em contexto das trabalhadoras sexuais, que eu acabei de falar que é sim muito importante, mas eu falo no contexto de trabalho no geral. A gente está vivendo em um mundo em que herdeiros multibilionários, eles não fazem nada da vida, né? Como é o caso desse herdeiro russo, que ela acaba vendo nele a possibilidade também de mudar de vida, né? E eles são herdeiros que acumulam uma riqueza geracional durante anos e anos sem fazer absolutamente nada. E ali existe todo um comentário muito interessante nesse filme sobre hierarquia e trabalho, sobre exploração desses trabalhadores. Não é só ela que é explorada dentro do filme, né? Em termos de usar o corpo dela também como ferramenta de trabalho, tanto que ela textualmente pede por direitos trabalhistas no filme, né, para o patrão dela. Então, tem toda uma questão ali de trabalho muito forte e de uma ideia de pessoas marginalizadas no geral e que são invisibilizadas na comunidade, sabe? Então, eu acho que o filme ele lança a luz a essa mulher que é invisibilizada por uma sociedade, é marginalizada. E eu acho que a Mike Madison tá muito bem. Eu queria, agora botando aqui um disclaimer, eu queria muito que a Fernanda tivesse vencido. Eu apostei na Fernanda, na verdade. Eu confiava muito que ela ia vencer esse prêmio. Eu vi muitas coisas relacionadas à Fernanda nos últimos meses. Assim, mas principalmente nas últimas semanas, depois que a votação do Oscar abriu, eu sigo muitos críticos de fora.
E como parte da Critics' Choice Association, né, que é a minha associação também, que é a Associação de Críticos de Hollywood, dos Estados Unidos no geral, lá eles estavam falando muito bem da Fernanda, muito, muito bem. Eu acho que a Fernanda foi a melhor da temporada. Eu queria muito ver ela vencendo, mas é isso, né? A gente pode ter tudo, era muito difícil ter. A gente tinha a Fernanda concorrendo com um filme que era falado em português, então já tinha essa barreira da língua, né? E a gente tinha a Demi Moore do outro lado em um filme de terror, que não é algo que a academia costuma premiar, né? Então, assim, eu acho que fez algum tipo de sentido ali de ser o filme mais premiado da noite e claramente a atriz que leva o nome do filme, né, acabar levando esse prêmio da gente aí. O pessoal falou muito de que a academia tem um costume de dar o Oscar de melhor atriz para atrizes jovens. E fizeram essa brincadeira de que o roteiro de A Substância acabou acontecendo na vida real, quando a Mickey ganhou em relação à Demi, que estava ali, né, entre as favoritas. Você acha que houve uma perda no sentido de não valorizar o trabalho da Demi, não desmerecendo o trabalho, claro, da Mickey, mas dentro desse contexto, inclusive, da crítica que o Substância faz, houve alguma perda ali? A academia podia ter feito um trabalho que passasse até uma mensagem, né, dentro da questão do prêmio? Com certeza. Eu acho que existe também um fator muito, assim, debatível e que a gente precisa parar para pensar e a gente precisa parar para pensar criticamente, é que a academia, historicamente, é formada por homens brancos, mais velhos e que geralmente tendem a ser, de fato, pessoas mais conservadoras e terem visões, inclusive, paternalistas e um tanto quanto machistas, né? Então, eu não estou aqui desmerecendo em momento algum o Oscar da Mike Madsen, mas eu acho que assim, se a gente for analisar a história do Oscar, eles premiam muito mais meninas mais jovens, mulheres mais jovens, do que homens mais jovens, por exemplo, sabe? Eles não têm tanto o costume de premiar mulheres mais velhas. E isso é algo que vem dessa ideia mesmo da academia, do como é formado aquilo ali e de como que essa questão se perpetua pela história do próprio Oscar. Então, existe esse fator. Não é realmente uma ideia de desmerecer o que a Mike Madsen fez, como eu acabei de falar. Porém, a Demi Moore, eu também acho que ela merecia pelo conjunto ali da carreira dela. Acho que seria mais... Eu gosto muito da Substância. Acho que ela se entregou de corpo e alma em A Substância. Eu votei nela, inclusive, na primeira etapa do Critics' Choice, né? Como ali o segundo lugar depois da Fernanda, para ser indicada ao Critics' Choice. E, assim, por causa disso, porque eu acho que ela se entregou de corpo e alma, ela se colocou ali naquele papel, era muito desafiador, um filme francês, que era um filme de terror gore, né, um filme com muito sangue, com muita víscera, e é algo que, assim, as pessoas não gostam tanto, assim, é um filme muito visceral, então o Oscar, principalmente, uma premiação que costuma privilegiar filmes de horror, quando eles estão mais ali no campo do suspense, né, do thriller psicológico, Cisne Negro, Silêncio dos Inocentes, e muito dificilmente premiaria A Substância. Então, eu acho que foi muito corajoso mesmo da parte dela, acho que foi um desafio da carreira dela, eu acho que sequer ela imaginava que iria colocar ela no lugar do Oscar, sabe? Eu acho que foi simplesmente porque ela quis fazer, ela chegou em um momento da vida dela que ela podia escolher isso e se desafiar, se desafiou, se destacou, se colocou em um lugar muito importante nesse momento, enfim, as escolhas artísticas dela. Eu acho uma pena, né, que ela não acabou sendo escanteada por striptease há um tempo atrás, que é algo que está sendo trazido também nas redes sociais, né? Ela já interpretou uma dançarina erótica antes, assim como o papel da Nora, da Mike Madsen, e acabou sendo, na verdade, escanteada, né? Estigmatizada e escanteada naquele momento em Hollywood, o que é muito lamentável, mas que refletia uma ideia do que era o cinema naquele momento, né? Do que as pessoas entendiam. Cinema não, sociedade no geral, né? Eu acho que viam ela, assim, nossa, ela não pode fazer um filme desse, então esse filme, sabe, estigmatizar realmente o personagem e aquilo que ela fez durante o filme. E agora a gente tá vendo que mudou, né? Existe uma mudança ali de paradigma, pelo menos eu quero acreditar nisso, em colocar uma atriz que interpreta uma dançarina erótica hoje. Então existe esse lado, mas é claro que pela justiça, digamos assim, eu ainda acredito que deveria ser da Demi Moore, sim. Falou aqui que você é uma das pessoas que defendiam o Anora, então houve alguma surpresa para você na noite entre as premiações? Houve alguma injustiça? Queria que você desse essa sua análise agora falando como um todo do prêmio. Olha, eu não vou negar que roteiro original eu tava torcendo muito pra Substância, porque eu acho o filme muito corajoso, sabe? Eu acho que a Coralie Farjá, ela
assim, fez um feito absurdo de colocar a Demi Moore nesse filme, primeiramente, de colocar esse filme para ser financiado e custar tanto quanto ele custou, né? Porque é um filme que tem uma ideia meio maluca, apesar de fazer uma crítica muito pertinente e muito interessante, muito atual. Eu ainda acho que é um filme muito amalucado, e isso eu acho muito corajoso da parte dela, e é um roteiro que é muito interessante, assim, então eu queria muito ver ela ali em roteiro original, ou mesmo direção, que já era muito difícil, que eu acho que se não fosse pro Sean Baker, no máximo iria pro Brad Corbet, eu não acho que ela nem foi cogitada nesse lugar. Mas enfim, eu queria muito ter visto ela em roteiro original, fiquei um tanto quanto decepcionada, como eu falei, com a Maggie Madison, porque eu realmente acho que se não fosse nosso, eu acho que pelo conjunto da obra, por tudo, deveria ser da Demi, mas, enfim, fiquei um pouquinho decepcionada, apesar de gostar do filme, mas eu acho que foi uma noite que me mostrou muitas coisas interessantes. Mostrou muitas coisas interessantes, acho que para todo mundo que acompanha o Oscar há muito tempo, críticos de cinema, colegas, perceberam a mesma movimentação, que é em relação a uma mudança ali de paradigma da academia em relação a filmes internacionais. Eu acho que, por exemplo, o prêmio de No Other Land foi muito interessante, um documentário palestino, que foi feito por 4 pessoas, um documentário com direção coletiva, um documentário de guerrilha, que fala sobre a guerra na Palestina e que, há um tempo atrás, eu acho que a gente não pensaria, não cogitaria que esse filme estaria sequer indicado. Mas ele não estava apenas indicado, como ele venceu essa categoria. A gente teve também o Flow, o filme da Letônia, né, que enfim, fez história já. O Flow é super querido lá no país e fez uma história linda, fez uma trajetória linda. Um filme também de pouquíssimo orçamento, que estava ali competindo diretamente com os filmes da Walt Disney, que sempre foram muito fortes na categoria de animação, claro, dentro dos Estados Unidos. Então, ver tanto a Disney quanto a DreamWorks perder para um filme como Flow, que foi um filme feito com software gratuito, só com 5 pessoas na equipe, é muito significativo. Mostra muito que o Oscar está tendo uma visão diferente. Ano passado, o Menino e a Garça, também, do Hayao Miyazaki, venceu essa categoria. Então, eu acho que tem algumas coisas que estão se inclinando para algumas mudanças. Eu acho que nessas 2 categorias, principalmente, porque ali a gente tem o panorama mundial do cinema, sabe? A gente sai, o melhor filme internacional também, que foi a nossa categoria, que a gente venceu. É muito importante, assim, a gente vê que estão olhando para filmes latinos. A trajetória que o Ainda Estou Aqui fez nos Estados Unidos foi super poderosa no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos principalmente, que existe uma resistência enorme em relação à legenda. Esse filme vencer é muito significativo, mas não só vencer, como está em segundo lugar das bilheterias da época, né, dos indicados ao Oscar. Ele chegou a ficar em segundo lugar na segunda semana de votação, apenas atrás de um completo desconhecido do James Mangold com o Timothée Chalamet, né, que é um elenco bem popular nos Estados Unidos. Então, eu acho muito significativo. Eu acho que são passos lentos, claro, eu acho que a mudança não acontece da noite. Eu acho que são caminhos que estão sendo abertos, foi aberto com Parasita, aí agora a gente está colhendo esses frutos com outros filmes, e eu acho que é importante a gente celebrar, principalmente, a nossa vitória, porque significa uma vitrine, significa visibilidade para o cinema nacional, significa mais oportunidades de coprodução, de outros países entrarem e investirem no cinema brasileiro, investirem na indústria audiovisual brasileira e terem, assim, a gente mostrar para o mundo que o nosso cinema é muito rico e eles também comprarem literalmente essa ideia e levar a gente aí pelo mundo, né? Empresas de distribuição, não estou falando apenas de produção, mas o nosso calcanhar de Aquiles aqui no Brasil é a distribuição, né? Nossos filmes, eles são muito difíceis de chegar para todo mundo. A gente tem um cinema rico, mas quem vai financiar essa distribuição, sabe? Então, é muito importante, cara. Quando a gente está nesse lugar, a gente pega esse prêmio, a gente celebra, a gente está nas redes sociais, a gente vai, torce e, enfim, vê que o público brasileiro é um público engajado, que vale a pena, né, você investir no cinema nacional, vale a pena você comprar esse filme, você colocar esse filme no seu país e, quem sabe, né, fazer com que mais filmes da gente, que é o que a gente quer também, sejam reconhecidos internacionalmente, né, sejam reconhecidos em um lugar como o Oscar, por exemplo, que é muito, muito, muito difícil de chegar.
Fabi, você acha que essa percepção que você acha que os produtores vão ter, os investidores vão ter, isso vai se refletir dentro do mercado nacional? A gente vai, de fato, né? Porque muita gente fala, não importa se ganhar Oscar, se a pessoa não vai pro cinema, mas um Oscar faz muita diferença para a bilheteria, para as pessoas irem se interessarem por um filme. O quão isso pode fazer, então, diferença para nós, que somos espectadores, o brasileiro que, às vezes, não quer ir no cinema, que fala aquela coisa, cinema no Brasil não presta, cinema no Brasil só fala da mesma coisa. E a gente tem um filme tão incrível quanto Ainda Estou Aqui, atuações incríveis, reconhecimento mundial. Quanto isso pode refletir no telespectador? Eu acho que a primeira coisa, quando todo mundo pergunta, né, do Ainda Estou Aqui, perguntou nessa temporada inteira, eu falei que o que é mais importante do Ainda Estou Aqui é pro brasileiro, não é para fora. O que o Ainda Estou Aqui fez pra gente é muito maior do que ele poderia ter feito lá fora. E eu fiz um texto até sobre isso há 2 semanas, falando que se a gente não ganhasse nada, não importava pra mim, pelo menos, porque o tanto que esse filme já mudou o nosso entendimento e já lembrou a gente, já acordou, pra mim, foi o despertar de uma nação inteira para o que a gente sabia e pensava e lembrava sobre a ditadura militar. E eu não estou falando só sobre executivo, eu estou falando sobre executivo, legislativo, judiciário, STF formando maioria para discutir lei da anistia, estou falando sobre pessoas querendo tirar nomes de torturadores de ruas, né, de praças públicas de ruas, retificação da certidão de óbito do Rubens Paiva e de outras pessoas torturadas pela ditadura. Muita coisa. A viúva do Vladimir Herzog, né, finalmente conseguindo direito à pensão, que ela já lutava há mais de 50 anos, eu acho, na justiça por isso, e conseguindo finalmente um parecer positivo para o caso dela. Então, assim, isso tudo é impagável. Esse filme ele não tem preço para uma cultura, para uma memória coletiva. E eu acho que quando a gente vai falar sobre esses impactos do filme, a gente também tem que falar sobre como o Walter Salles toda vez está reforçando coisas que são muito importantes para o brasileiro lembrar que esse filme ele não surge do nada, né? Precisa de investimento. A campanha de Ainda Estou Aqui, ela custou, no caso, muito. Custou um valor incalculável. A gente nem sabe quanto foi, porque só de passagem aérea deve ter sido um absurdo, né? Tanto que esse elenco viajou. Tanto que essa mulher trabalhou. Gente, a Fernanda Torres vai dormir durante um mês. Eu não aguentava mais, eu ficava pensando quanta entrevista ela teve que dar, quantas vezes ela teve que responder, como é pra você ter sua mãe concorrendo. Nossa, eu fiquei, gente, eu não aguentaria mais, eu ia parar. Daí eu já ia dizer, me dê qualquer coisa, me aceite qualquer prêmio. Exatamente. E falando, o pessoal o tempo todo, né, comentando as mesmas coisas, e ela lá, falando e sempre entregando algo novo. O que era absurdo, que a Fernanda Torres fez uma campanha linda. Ela é uma pessoa espontânea, super inteligente, falou línguas durante esse tempo inteiro, que eu nem sabia que ela falava, falou francês, falou italiano, falou espanhol, falou tudo quanto era língua, e assim, é uma campanha muito incalculável. Então o Walter Salles, ele tá o tempo todo falando pra gente coisas muito importantes, a lei de telas, né, de cotas de telas, a lei do streaming, de regularização do streaming, que vários países já têm, e que aqui tá nesse vai ou não vai, mas ele tá trazendo questões muito importantes, e eu acho que é isso que a gente precisa parar para pensar, né? Não é só esse filme não surge do nada. Eu espero que esse patriotismo em relação a Ainda Estou Aqui, que é muito bonito, eu espero que ele continue para outros filmes. Eu espero que ele continue quando a gente pensar em, eu vou assistir um filme no cinema, deixa eu ver se tem algum filme aqui nacional que me interesse. E não ficar reproduzindo também o tempo todo o mesmo discurso de que o nosso cinema é pobre ou de que o nosso cinema trata o tempo todo dos mesmos temas, quando não é verdade. E assim, nas primeiras semanas, gente, é muito importante. Não deixem, um filme que brasileiro entrou em cartaz que eu quero ver. Vá nas primeiras semanas. É muito importante para todo mundo envolvido com o filme que você vá nas primeiras semanas, porque se o filme não tiver um público nas primeiras semanas, eles tiram esse filme de cartaz e colocam vários outros filmes de super-herói, uma nova franquia, em mais salas, entende? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa continuar consumindo, voltar também, falar assim, eu não quero ver filme agora, atual, então não tem perto da minha casa. Acesse a nossa, assim, a bênção da internet é que a gente consegue acessar basicamente tudo, né, que já foi feito antes. Então, vejam filmes ali da época do Sistema Novo, conheçam filmes mais, assim, antigos, né, entre aspas, do Brasil,
e vejam filmes da ditadura. Eu indiquei para muitas pessoas agora, por causa da Ainda Estou Aqui, eu indiquei o filme do Eduardo Coutinho, Cabra Marcado para Morrer, que é um filme que para mim é sensacional sobre a ditadura, para mim não tem igual a esse filme, e é um filme, né, de 84. E é um filme muito, muito, muito importante para a história do Brasil. Então, revisitar filmes que já passaram é também lembrar da nossa cultura, lembrar do nosso cinema e ver por que ele é tão rico e por que ele é tão valorizado fora daqui. Né? Martin Scorsese e companhia, Guilherme Del Toro fez a campanha para a gente agora, Alfonso Cuarón, Wim Wenders, todo mundo, assim, muitas pessoas que você admira de Hollywood já assistiram Deus e o Diabo na Terra do Sol, já assistiram vários e vários filmes central do Brasil, mas filmes antes a isso, né? Filmes do Glauber Rocha, filmes do Sganzella, então filmes aí do cinema brasileiro que já conquistaram Cacá Diegues, que faleceu recentemente, né? Mas estava em Cannes, inclusive, esse ano, se eu não me engano. Então, assim, voltar para esses filmes, valorizar aquilo que a gente tem de cultura, para poder a gente olhar para frente também, para a gente saber, ó, isso aqui não surge do nada, precisa de muito dinheiro, precisa de investimento, e principalmente, se a gente não valoriza o nosso cinema de berço, do nosso cinema, nós mesmos, no nosso país, quem vai valorizar lá fora? Porque a gente precisa fazer barulho aqui, a gente precisa fazer barulho para financiar, a gente precisa fazer barulho para poder esses filmes chegarem para todo mundo, chegarem nas telas de cinema. E se não chegar, lá fora não vai chegar, porque as pessoas são barristas com o seu cinema lá fora, sabe? Então, os franceses, por exemplo, são super barristas com o cinema deles. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul, na verdade, é muito barrista com o cinema deles também, se tornou, depois de muito tempo. O Parasita também não surgiu do nada, gente. Não vamos pensar isso também. Ah, surgiu o Parasita, foi um ótimo filme, esteve lá porque é um ótimo filme. Não é exatamente assim. Existe muito trabalho ali da Coreia do Sul, que já estava acontecendo há mais de 30 anos antes do Parasita começar e alcançar esse lugar, sabe? Então a gente tem que valorizar daqui e começar a ver os nossos filmes. Fabi, e que a gente possa ter mais Nepo Babies, como a Fernanda Torres e principalmente como o Walter Salles. Pra gente, eu queria, na verdade, você deu essa dica, você citou aí alguns filmes, citou uns diretores, mas dá uma lista então, porque outra coisa, aproveitando que você tá aqui, não só eu queria que você pudesse dar uma lista aí de filmes brasileiros que você recomendaria pra quem tá entrando nessa vibe por conta do Ainda Estou Aqui, mas não necessariamente dentro do tema de Ainda Estou Aqui. Exatamente para mostrar o quão o nosso cinema é vasto, se você pudesse indicar alguns filmes para que o pessoal pudesse ver, olha, não é só sobre isso que a gente trata, não é só sobre esse tipo de assunto, a gente fala sobre um monte de coisas, sempre falando sobre o Brasil. Então, se você puder dar essa força pra gente, né, porque eu também vou seguir sua dica, na hora que eu pegar eu vou anotar todas e vou assistir também. Gente, assim, não tem como não falar de política por causa desse filme especificamente. Então, Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, e Terra em Transe, do Glauber Rocha, para mim, são dois filmes muito obra-prima do cinema brasileiro. Tem um outro filme que eu amo muito, que é O Caso dos Irmãos Naves, do Luiz Sérgio Persson, que é um filme também que fala sobre um dos maiores erros judiciários da história do país. Eu acho que talvez ninguém nem saiba que isso aconteceu, mas aconteceu, e esse filme mostra isso. Então, assim, é uma história muito pesada, muito forte, mas muito interessante. E a gente teve muitos filmes do ano passado, principalmente, eu vou citar aqui. Eu acho que o Malu é um filme lindo. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Um filme do Pedro Freire, belíssimo. A gente tem Humanas, que também foi um filme lindo do ano passado. A gente tem o Casa Branca, que estreou agora, que é um filme que, sério, por favor, gente, esse filme é lindo demais, lindo demais. Ele tá, inclusive, indo representar a gente agora em Chicago. Já ganhou alguns prêmios, assim, Brasil afora. Já esteve na Itália e agora vai para Chicago. E ele tá nos cinemas, em vários cinemas no Brasil. É um filme que fala sobre um jovem negro de periferia cuidando da avó dele com Alzheimer. É um filme super jovem, muito bonito, história linda, linda, linda. Ao contrário do que essa premissa, não é nem um pouco triste, é uma comédia muito, muito legal. E tem o Babu, tem o Big João, é muito legal esse filme. A gente também tem um outro filme agora que vai estrear em março aqui no Brasil, que é o Era Uma Vez... Não, desculpa. Era o Oeste Outra Vez. Tava aqui com o filme do Tarantino aqui na minha cabeça. O Oeste Outra Vez é o filme que venceu o melhor filme, o Kikito, né, de melhor filme em Gramado no ano passado. E é um filme maravilhoso, assim. Eu achei também o faroeste brasileiro, que é totalmente diferente aí do Ainda Estou Aqui. Então, se vocês querem um contraponto, vão aos cinemas em março, assistam esse filme. Ele também é com Babu. E é um filme, assim, que não vou dar muito spoiler, mas eu tenho um texto sobre ele que vocês, entrando nas minhas redes sociais, vocês podem ver. Estreia agora, no começo de março, acho que semana que vem.
E é muito bom também. Então, assim, a gente tá cheio de filmes bons. A gente tem o Baby, um filme LGBT maravilhoso que venceu o Cannes ano passado. Super legal. Um filme também muito interessante. Então, assim, gente, é isso, né? Acho que é descobrindo também os filmes e dando essa chance aí que a gente merece pra gente conhecer. Então, só dois detalhes. Baby teve 2 sessões lotadas aqui no Cine Brasília, que tem mais de 600 lugares. E o Metrópolis, ele revitalizou em 4K O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Galber Rocha, que é um dos maiores ícones do cinema brasileiro, quiçá do mundo. E, Fabi, te agradeço a participação. Você que já participou da nossa live do Oscar também, eu, você e Luiz Prisco, a gente comentou sobre tudo. Agora tá aqui conversando com a gente, analisando essa noite maravilhosa. Que você possa nos trazer aí mais sorte. Aproveite seu carnaval que a gente vai continuar daqui. Até mais.